É isso aí, então, senhoras e senhores. Vamos começando, então, né? Sem o nosso integrante mais experiente aqui desta noite, né? Mas estamos com a Amanda. Aquela que foi passear na praia e só pegou chuva. E voltou E cheia de vento. caipirinha. E vento. Estou aqui em homenagem ao Dia das Crianças, com os quadrinhos da Disney. Os quadrinhos que eu mais gostava de ler quando era criança, senhoras e senhores. Estamos aqui com o Babu, o nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, que está meio atrasado nas notícias ruins. Ele tá mesmo. Não tá muito bem, não, esses dias aí. Vou começar a mandar O amanhã que tá um monte. acontecendo? É que eu tô preparando uma grande. Ah, Tô preparando um deve ser isso, asteroide, então. ó, senador. Tô preparando um asteroide pra vir. Pra terminar. Ai, ai. Amandinha, vai lá, 612, Amandinha, então. Não, não é. Então é isso que eu ouvi mesmo? 576? 576. Meu Deus. Então vamos lá. Pergunta Estamos 576. na ocupações e missões dos espíritos. Certo. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Às vezes, sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. É aqui que fala, né? Aqui do livre-arbítrio. Quem tem missão, sabe que tem essa missão, traz alguma coisa, mas não é predestinado. Tipo assim, vamos falar que a Mandinha tinha que ter uma missão aí para fundar uma creche para cuidar dos órfãos. Ela pode ter alguma coisa assim, mas ela não é predestinada, não está marcado com ferro e fogo no seu destino. Né? Deus vai dando caminho, mas a Mandinha pode muito bem recusar e seguir outro caminho. Eu acho que assim é feito, né, uma coisa meio generalizada, né, sobre o que a pessoa pretende fazer, mas sem muitos detalhes, né? E aí vai ser durante a vida material mesmo que a pessoa vai Aqui, despertando e escolhendo, né, fazendo suas escolhas, porque não tem como pré-determinar o que a pessoa vai fazer ou não. Tudo depende do livre-arbítrio. aqui tá aí, coloca até a pergunta. Uma missão importante, ou seja, uma coisa útil para a humanidade toda. Até os espíritos falaram, se Kardec não aceitasse o trabalho, teria outro já que ia aceitar. Aí o Jorginho entrando. Uma das grandes coisas também que a gente escuta muito em centro espírita, muito místico ainda, é que fala assim, não, esse centro espírita, quem fundou tinha uma missão especial, ou seja, fala que já tem esse centro espírita no plano espiritual. Não tem. Senão a gente não tinha livre-arbítrio para fazer as coisas aqui. A gente era tudo maquininha, ó. Vamos criar o pequeno tempo, porque já tem lá em cima, tem que ter aqui na Terra. Não é assim que funciona.
Agora, quando Cara, fala fiz de tudo aqui para entrar. Beleza, pessoal? Desculpa aí. beleza. Tirei, ó, desliguei o celular, tirei a Tá tirei a bom? pilha, deixei um tempo sem nada. Vamos ver agora se isso aqui vai para frente. Tá. Fala, Agora Amandinha. vai. Não, quando fala assim em missão, eu achava que missão era só para espíritos mais evoluídos, tipo uma missão aqui. Mas todos nós podemos ter missões, né? Maiores ou menores, dependendo da nossa evolução, né? É o que eu digo às vezes quando eu faço algumas aulas, por exemplo. Muitas vezes você ser pai ou mãe é uma missão também. Muitas vezes você É, tem ali uma, uma pessoa que você tem algum compromisso e você, né, de acordo com o seu planejamento, você vai reencarnar e vai ser pai ou mãe daquele espírito por alguma finalidade. Não deixa de ser uma missão também. Temos muitas formas de missões, é isso que a gente pode concluir. Tem as missões importantes. Mesmo as missões importantes, não está dizendo que a pessoa está predestinada com ferro e fogo que vai ser ela. Ela pode recusar tranquilamente. Ô Jorginho, a gente não está te vendo. eu tô. Não tá me vendo? Não, Eu também não. Nossa, Eu tô vendo. a minha câmera está aberta. Tô vendo só um J. só um Jotinha Eu também. fechei a câmera agora. É Agora que eu pelo abri. celular dá para ver ele. Melhorou ou não? Agora sim. Agora sim. Ah, beleza. Vamos lá. Jorginho, Você não deu a quantidade de corda no seu celular Eu suficiente. pensei nisso também, cara. Eu pensei, sabe fazer o quê? Sabe aquele biquinho que carrega, fazer uma respiração boca a boca dele, para ver se ele conseguia voltar à vida. Vocês já leram quantas perguntas aí? Nós estamos em qual pergunta mesmo, gente? Fizemos a prece e lemos a pergunta 576. Estamos na 577. A Mandinha não tem a Aí o vergonha. Jorginho fica com a prece final hoje. Olha, E depois lemos a pergunta 576. depois do que eu escutei, alguma certa pessoa que já vai direto para o umbral. Já, no mínimo. Aquela coisa Tô que ela falou ajudando você. que o guia espiritual dela só tinha feito hoje, agora danou-se total agora. E nem fica vermelha, né? Nem Ô, Mandinha, Jorginho, você 577. seu amigo aqui? Então agora é Ô. 577. Olha lá. Ó. Hã? Mas Não, quem é que vai ler agora, hein? Eu. Agora Babu. Quando um homem faz algo útil, é sempre por uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Nem tudo que um homem faz é resultado de uma missão predestinada. Ele é, muitas vezes, o instrumento de que um espírito se serve para executar algo útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado, então procura o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo. Ele dá a ideia, dirigindo na execução. Porém, esse homem não vê a Terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com alguns trabalhos de arte e as descobertas. É preciso dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado errante e se entende sobre a execução da tarefa. Ou seja, Claudinho ali, Claudinho é um Zé Ninguém, só vivia na cachaça, aí do nada começou a ver a luz. Começou a ver a luz, começou a andar direito. Aí os espíritos. Uma fixação em cachaça que é um negócio inacreditável, cara. Aí o nosso amigo senador, nessa mudança aí, falou assim: ó, o senador tá bem lá, ó. Tipo assim, ele tava para fazer algumas coisinhas, agora parece que mudou totalmente o rumo. Vão acrescentando uma coisinha que ele possa ajudar ali. Fala assim, vamos lá botar ele para fazer alguma coisa ali e tal. Então, nada é ferro e fogo, que nem a gente falou na outra pergunta. Ninguém tem aquele negócio marcado que vai ser assim, assim, assado, e a vida já está descrita antes de descer para a Terra. Muitas coisas podem acontecer sem ter sido ali predestinado, né? Conforme a Gente, gente... olha,
A minha opinião nesse ponto, a minha compreensão é o seguinte, eu peguei o final de vocês aí, de entender sobre o que é a missão, na verdade, né? É que nós entendemos, na verdade, quando fala espírito missionário, nós entendemos que é um espírito já com uma obra específica, né? Ou seja, tem que terminar uma obra. Mas se nós entendemos missão como criar coisas, fazer coisas, ser criativo, dar entrada em alguma coisa, se motivar para alguma coisa, nós estamos sempre em uma missão. E como nós temos a liberdade, digamos assim, o Cláudio, já que é a nossa referência aí, o Claudinho nasceu lá no começo do século XIX. O pai do Claudinho tinha escravos. Então, ele foi acostumado a ter escravos. A missão dele era aprender que nenhum ser humano pode ser usado por outro ser humano. Mas, digamos assim, ele se acostumou, mas ele sentia dó dos escravos e os tratava bem. Isso foi válido para o Cláudio ou ele tinha que libertar os escravos? Entenderam? Então, missão está sempre aberta, quer dizer, tudo daquilo que você, nessa encarnação, você vê assim, numa encarnação pobre, nasceu numa favela, mas aí você quis melhorar, foi estudar de noite, aí você aprendeu com um amigo um pouco de inglês, quer dizer, tudo está aberto, mas também se você não quiser fazer, você também não faz. Mas, ô Jorginho, calma aí. É que você mistura muita coisa. Missão, coisa espiritual, é alguma coisa útil para todos. Se o senador nasceu na favela e progrediu, isso aí é tipo assim, não é uma missão útil para todo mundo, é uma coisa dele. Aqui os espíritos colocam missão útil, que nem nós falamos. Um Kardec, ele não estava predestinado com o livro dos espíritos, com o espiritismo. Tanto que os espíritos, se não tivesse ele, ia ter outro. Um Chico Xavier, um Gandhi. Aí é que a gente não pode pegar situações que nem você faz. Você vai pensando coisa aleatória e tenta colocar, confunde tudo. Então, assim, um negócio, o Claudinho nasceu na favela e por esforço se empenhou, é outra coisa, não tem de missão aí. Missão é alguma coisa útil em prol de todos. Fala, Sana. Então, por exemplo, fala-se muito, né, no Espiritismo que Dom Pedro veio com a missão de libertar o Brasil de Portugal. Pode ser que ele tenha vindo, mas pode ser que também não tenha. Foi força da ocasião. Então não dá para dizer assim, uma coisa fechada, eu vou fazer tal coisa, porque depende do livre-arbítrio. Tudo depende do livre-arbítrio. Então eu posso ter a intenção de fazer determinadas coisas, mas eu posso vir aqui, de repente, me corromper na matéria e acabar não fazendo nada daquilo que eu me propus a fazer. Isso acontece muitas vezes. É só ler o estudo que nós fizemos dos missionários, dos mensageiros. Os mensageiros, lá no começo dos primeiros capítulos, eles relatam vários missionários que vieram com uma intenção de fazer coisa e não fizeram coisa alguma. Fracassaram. Então, ler ali os primeiros capítulos dos mensageiros te dá uma ideia mais ou menos como é que é. Você tem a intenção de vir fazer alguma coisa, mas não é certeza. Vai depender de você, das circunstâncias, daquilo que você realmente tem convicção. Você pode se deixar levar pela matéria e não fazer. Então, tudo depende da circunstância e da força de vontade do espírito, né? Agora, então, Claudinho, na tua compreensão é o seguinte, nós temos que, para nós, espíritos medianos, mudar a palavra missão e predestinação. Quer dizer, você vem com encargo. Ou seja, olha, você vai reencarnar com esse trabalho a realizar para se ajudar. Só que a predestinação significa que você já tem essa capacidade. Por exemplo, Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré, nós colocamos que seria impossível ele desanimar ou fugir de trabalhar na missão do que ele veio aqui. Agora, a partir dele, todos abaixo poderiam, sim ou não, teriam uma probabilidade maior ou menor de desanimar. Inclusive, como lembrou o Babu, do professor Rivaldo. Tanto é que ele coloca lá que está gravado, não na Revista Espírita, mas na Obras Paus, é o seguinte, ó, se você falhar, já tem outro preparado. Ou seja, uma missão, para ser útil, ela não vem só para uma pessoa, ela vem para um grupo. Aquele que é mais indicado, se ele não tomar conta, o outro vai para frente. Então, depende do nível de cada espírito. A gente viu nas perguntas anteriores que você reencarna e você vai desempenhar determinadas, vamos dizer assim, vamos colocar aí missões proporcionalmente à sua elevação. Então, não se vai dar uma missão igual ao que Kardec teve para um espírito ainda muito atrasado, que ele é óbvio que ele não vai conseguir desempenhar. Sim. É proporcional a cada um, né? Então, dependendo do espírito, ele pode se dar bem, como ele pode fracassar. Vai depender do nível de elevação de cada um. E conforme essa pergunta aqui, que ele responde, assim, e você sendo útil para alguma coisa, Deus vai ver e vai utilizar você. Então, você pode ter vindo para cá e não ter planejado fazer tal coisa, mas durante a sua trajetória aqui na Terra, você, o cara melhorou, o senador está bem, então vamos ajudar, ele vai ser útil nisso aqui. É a famosa jargão, é a fome com a vontade de comer. Opa, o senador está bem, vamos fazer, ele não tinha isso aqui, vamos dar isso aqui para ele fazer, que ele vai conseguir exercer. Se ele aceitar, beleza, vamos, senão a gente bota outro. Então vai depender do grau de evolução do espírito, daquilo que você entende. Né? Sim, Babu, porque a colocação do Cláudio na relação do livro dos Mensageiros, principalmente, eu não sei quem aí já leu, fora o Cláudio, eram os médiuns que faliram. Mas, ou seja, os médiuns que faliram, na condição deles, os poucos que eles fizeram, eles estavam sendo atendidos. Só que esperava-se mais deles, né, em relação ao que eles garantiram na sua proposta de trabalho e produziram menos. Mas eles estavam sendo atendidos com o pouco que fizeram. Não usando como referência, mas simplesmente como, digamos assim, que é uma coisa didática. O João de Abadiânia, né? A gente sempre fala nele, mas não como referência, mas digamos assim, ele como médium, ele faliu nesse trabalho, o que ele conseguiu de ajudar pessoas, isso também está sendo levado em conta, só que ele não conseguiu suportar o efeito dele mesmo. Aí que a gente tem que ver se ele tinha essa missão, né? Aí que é outra pergunta também que eu ia fazer. Será que ele tinha que criar todo esse trabalho e tal? Então, eu sinceramente, eu fico na dúvida se realmente ele era realmente médium. Uhum. Se ele não era um farsante. Para mim, ele sempre foi um farsante. Porque eu estava lendo até esse tempo atrás, teve um livro que uma mulher lançou, ou tem uma reportagem, que desde 84, 86, ele já tinha mesmo tipo de conduta. Tanto que em Abadiânia, o pessoal da cidade apostava, ó, aquela garota ali, ele vai chamar para fazer botar na sala sozinha com ele. Aquela ali não. E os habitantes da cidade já sabiam, tipo, do caráter dele já. Então já há muito tempo já há acontecia muito isso. tempo já, não é coisa recente. Então, na própria cidade, depois eu vou tentar achar essa reportagem, que o senador leu também, que Legal. desde a década de 80, o pessoal da cidade já olhava assim, ó, essa moça aqui, por ser muito bonita, ele vai chamar para colocar na sala sozinha com ele. Porque olha só, na primeira frase da resposta, ó, nem tudo que o homem faz
resulta de missão predestinada. Porque você pensa bem, ó, tem vários tipos de trabalhos voluntários. Se você escolhe um e ali se dedica, ou escolhe dois, o outro se dedica, ou você não escolhe um, mas trabalha melhor, porque a dificuldade é nós entendermos como é que entra esse livre-arbítrio de escolha do espírito e o seu, digamos assim, a sua programação reencarnatória. Né? Porque ela é muito complicada, porque você está aberto a todas as questões, ao mesmo tempo você tem um roteiro a seguir, né? Então, mas essa programação reencarnatória é ele próprio que faz, não são os outros. Eu posso fazer uma programação reencarnatória, vir aqui e não fazer nada do que eu programei para mim mesmo, e daí? Por isso que a gente fala, não tem nada predestinado ferro e fogo. Você saiu com uma intenção de ir lá. Você disse, vou fazer tal coisa, mas chegar aqui você pode pegar esse negócio rasgado, jogar fora e fazer outra coisa. Agora, uma coisa é certa, todos que, mesmo não colocando isso na sua programação, chega aqui, resolve fazer alguma coisa de útil, ele sempre vai ser assistido, isso com certeza. O plano espiritual, ele pode acompanhar um que se predispôs a fazer tal coisa e não está fazendo. O que eles vão fazer? Eles vão atrás de alguém que, mesmo que não tenha se predisposto, esteja fazendo alguma coisa de útil. Fazendo alguma coisa, tem razão. Aí sim. Igual fala antes, né? E Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Ele vai tendo ajuda, né? Para executar. Sim. Tarefa. Vai, senador. 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Sim, se não for um espírito superior. Então, mas por que citam isso, fala espírito superior? Espírito superior, você já vê que ele não tem influência da matéria, que nem nós temos. Ele domina tudo. Da matéria. Ele já domina todo. Então ele não vai falhar na missão dele. Sim. Então, mas só os espíritos superiores não falham? A gente falha na nossa missão porque a gente é apegado às coisas terrenas. Esse espírito superior, tipo assim, nada de terreno importa para ele. Sim. É que daí dá a entender que missão é para espírito superior, entendeu? Não. Porque é o que eu entendo também, porque missão destinada, que sem erro, é para o espírito como o porque aqui não tem muito espírito superior. Que é um espírito que não sofre nenhuma ação da matéria e ele pode, por si só, se controlar. Porque um espírito que sofre a ação da matéria, por menor que seja, ele tem uma probabilidade, aí a percentagem é de acordo com a sua condição de espírito, de falhar ou não. Amandia, que nem até você tinha falado antes, todo mundo tem uma missão, dependendo do grau que agora na resposta é maior ou menor. Maomé tinha uma missão. Ele estava indo bem até que uma hora enfiou o pé no balde e confundiu todo lá os árabes com os bugais. Então, todo mundo. Quando é espírito não é superior, tem muita chance de falir, porque vai dar a ênfase à matéria. O espírito superior não tem essa preocupação. Então, você pega um Jesus, tipo assim, pegar muito extremo, aí o cara passou longe de qualquer falha, porque é um espírito muito superior. Aí você pega outros da história, não vai falhar, porque, tipo assim, a matéria para ele não tanto fez, tanto faz. Mas pega, por exemplo, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel. São espíritos que já não se tem mais apego à matéria. Então, eles dificilmente vão falhar, porque eles já têm consciência daquilo que eles vêm para desempenhar. Agora, nós também temos missão, porque aqui ele fala se o espírito pode falir na sua missão. Ele diz que sim. Então, o fato dele dizer que sim não significa que missão seja só para espírito superior. Só que... Não, mas aqui se não for um espírito superior. Ele está dizendo que, na resposta, Cláudio, que um espírito superior, ou seja, esse espírito que o Babu
explicou bem, aquele que não tem influência nenhuma da matéria sobre ele, esse não fale. Então, Não, mas aqui a Amanda perguntou se missão é só espírito superior. Aqui ele está falando se o espírito pode falir na sua missão. a Então pergunta é para espírito em geral. então, Entendi. tem espírito que vai conseguir desempenhar e tem espírito que não vai conseguir desempenhar a sua missão. Se ele for um espírito inferior, ele pode falir na sua missão. Se ele for um espírito superior, ele não vai falir na sua missão. É por isso que, tipo assim, a mensagem do Cristo, ele resolveu vir pessoalmente, assim, para não ter a mínima possibilidade de erro. E sabe, e isso é que muitos espiritualistas, principalmente alguns espíritas, principalmente os diteístas, colocam em relação a Jesus. Que quando o espírito se encarna, quer dizer, ele está preso à matéria, a probabilidade dele de falhar pelo peso do corpo é maior. Por isso que Jesus não teve um corpo material. Uma das explicações que eles davam para o diteísmo é essa. Eu não aceito o diteísmo, entendeu? Porque seria injusto com todo mundo que Jesus tivesse o corpo, digamos assim, imaterial, né? Só porque ele não poderia encarnar de maneira igual a gente. Jorge, mas aí você desce, não só por isso, você vai contra a própria lei universal e o que os espíritos trouxeram, porque uma hora o espírito tem de dominar a matéria. Qualquer um de nós aqui, uma hora, encarnação e futuro, nós vamos sobrepor a matéria, a gente vai dominar totalmente. Sobrepor a matéria, tá certo. Bem, vai, Jorginho, rebenta! 578A. Quais são para ele as consequências? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Isso é bem, assim, explicativo, né? Porque você pensa bem, uma das novidades, entre aspas, que a doutrina trouxe para o mundo é aquela em que ele fala assim, né? Não basta fazer o mal, tem que fazer o bem. O homem será responsável pelo mal que ele tenha causado pela omissão do bem não feito. Então, essa colocação, digamos assim, o bem que você não faz para não fazer o mal, mas deixa vazio e o mal ocupa e você fica sendo responsabilizado, é o que eu compreendo dessa resposta aqui. Quer dizer, se ele falha, se ele não cumpre plenamente, e em alguma situação, esse trabalho que tinha que alcançar, digamos, 200, alcançou apenas 150, esses 150, para esse trabalho, digamos assim, é uma pedra no caminho que dificultou essas consequências boas, entendeu? Então, essas consequências, essas ocasiões, você vai ter que retirar essa pedra e trabalhar com o mato que ficou vazio, esse espaço que você não fez. Nada, senador. Concordo, Jorginho. A expressão do Claudemir está pensando nisso aí ainda. Porque, na verdade, quando você coloca isso para as outras pessoas que não são espíritas, que a nossa doutrina coloca isso, que além de você ser responsável pelo mal que você faz, você também é responsável pelo bem que você não fez e naquele momento o mal tomou conta. Quer dizer, o bem tem que ser feito, você tem que ocupar esse espaço. Então, aqui é aquele negócio. Por exemplo, assim, se o Kardec tivesse falhado, né? E a doutrina que tivesse que ter vindo no século XIX, ela demorasse para chegar pela falha dele, ele teria que trabalhar em cima no século XX com mais dificuldade. Não, só que aí nós falamos de novo. Você pega exemplo extremo. A doutrina espírita tinha que chegar naquela época. Se não fosse por ele, ia ser por outro. Deus não ia deixar 100 anos de
Porque o espiritismo foi algo programado. Com algumas coisas no mundo é programado. Ó, chegou tal hora, é que nem um dia quando a Terra entrar em regeneração. Vai ser em determinada época, não vai ser 100 anos depois, porque o espírito só tinha um e o cara deu para trás. Não. Kardec, o espiritismo era para chegar naquela época. Se não tivesse alguém ali, Kardec ia ser outra pessoa além de Kardec. Então tem algumas coisas que tem a data, que nem tipo assim, a vinda de Jesus tem a sua época certa. Aí vamos falar assim, ó, Kardec pisou no tomate, não quis. O outro assumiu o lugar dele na época. Depois de não sei quantos anos, Kardec vai vir aqui, vai trabalhar em outra missão. Não precisa ser necessariamente o espiritismo, pode ser outra coisa. Vai ter outro. Você não fica agregado só numa coisa, ó. Ele falou no espiritismo, agora daqui a 100 e pouco aí vai ter que voltar. Quando ele fala tarefa, não é tarefa específica, assim, tipo, bem específica. São vários tipos de tarefa. Então, se você falou nessa tarefa aqui, quando você reencarnar de novo, a gente vai botar você em tal coisa para você fazer tal coisa. Não precisa amarrar a pessoa só naquela tarefa. Mas boa colocação. Gostei da explicação boa. Fala, senador, você ia falar, eu cortei. Claudinho, você está com aquela expressão de que a cabeça está fumegando aí. Não, com relação à doutrina espírita, na verdade, a gente tem que ver que Kardec não fez todo o trabalho sozinho, né? Então, ele teve os seus antecessores que já prepararam o caminho para ele. Então, isso vem já desde o século XVI, as primeiras descobertas científicas. Então, tudo isso foi preparando o caminho. Depois, os filósofos do iluminismo. Então, tudo foi preparando. Teve depois o Mesmer, que preparou toda a parte de conhecimento sobre magnetismo. Então, ele, vamos dizer assim, ele subiu já no bonde meio que andando. Então, seria até temerário que o plano espiritual depositasse todas as fichas numa única pessoa. Então, isso foi tudo preparado, vários espíritos foram preparados para ir colocando cada um uma situação. Agora, com relação a nós, vamos colocar nós, pobres mortais inferiores, nível umbral, como nós, por exemplo. Se a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente vem, a gente não faz, quem que se comprometeu a fazer? Deus chegou para nós e falou: olha, filho, você vai fazer tal coisa. Jesus chegou e falou: ó, filho, você vai fazer tal coisa. Nós mesmos que nos comprometemos. Então, se a gente chega lá no outro lado, a gente não cumpriu aquilo que a gente tinha que fazer, nós mesmos é que vamos sofrer pela nossa, vamos dizer assim, nossa omissão, né? Então, isso que você colocou aí, que a gente é responsável não só pelo mal, mas pelo bem que não fez, é tipo assim, não existe ficar em cima do muro. Ou você faz ou você não faz. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Quer dizer, não tem como a gente ser omisso. Então, se a gente não fez, não desempenhou aquilo que a gente se comprometeu, nós mesmos vamos chegar do outro lado, nós mesmos vamos ficar com a consciência pesada. Pô, eu me comprometi, não fiz. Então, a gente vai voltar, como eu coloco aqui, a gente vai voltar para tentar refazer de novo aquilo que nós não fizemos na encarnação anterior. Por isso que existe reencarnação, é sempre uma nova oportunidade. Jorginho falou que nós somos espíritos medianos. Você já colocou a gente mais para baixo aí, né, Claudinho? Média. Você tá parecendo o pessoal da minha turma de escola de aprendiz. Não, nós não somos. Segunda ordem. Já é espírito superior, já. Aí você perguntou, superior a quem, né? E travou. Vai, Mandinha! Vamos lá. Pergunta 579. Pois que o espírito recebe a missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderia falir? Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, estáis certos, e seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho.
Toda a questão está, para vós, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. É aqui que nós falamos. Tal coisa tem que acontecer porque é desígnio de Deus, indeterminado, ele vai botar alguém que vai fazer o bom de acontecer, não vai. Que nem, se esse aqui não fizer, vai ter um segundo aqui que. Mas normalmente, quando é alguma coisa geral, missão de Deus, aí esse aí ele vai colocar na mão de quem? Bam, bam, bam mesmo, de general, porque ele fala. Deus, você acha que não sabe na mão de quem ele está confiando? Ele vai escolher um. Fala que ele sabe, né? Ele confia ele sabe. Mas essa coisa da onisciência e onipotência de Deus, assim, de que tudo, digamos assim, porque a evolução ela é uma fatalidade universal, ou seja, pela lei divina, tudo tem que evoluir, né? Mas nesse meio, que é o livre-arbítrio de cada um, de como isso funciona, eu acho que já está tudo encaixado, assim, ó. Quer dizer, vai ter esses trambolhos e tal. Agora, eu ainda não consigo, por pura ignorância, imaginar, digamos assim, que as coisas tenham que atingir um buraco tão difícil para depois começar a subir, entendeu? Aí eu acho que eu e o Babu estamos juntos. Eu acho que Deus demora para atuar antes, para evitar o buraco do fundo, entendeu? Você pensa bem, ó, eu vou pegar o lugar do Babu hoje. Não, ó, vocês leram não é uma profecia, mas é um estudo feito pelo trabalho, pelo pessoal da Noruega, dos efeitos do degelo glaciar, né? Então, dizendo que a primeira cidade que vai sofrer com a gente aqui no Brasil vai ser Recife. Ela vai desaparecer, ela vai começar a ter problema do mar começar a entrar pelos rios. A pergunta que sempre me cala é por que Deus nos permitiu chegar a esse ponto nesse planeta, entendeu? Será que ele não podia ter investido um pouco mais antes para evitar que a gente fizesse tanta bobagem? Escolha nossa, Jorginho. Unicamente a gente que mete o pé pela mão. Isso ainda eu fico meio danado, sabe? Eu acho que a gente podia aprender, mas não safadinhar demais, entendeu? Porque aí a gente faz grupos que talvez não tenham nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa, pagar pelos nossos erros, né? Como que não? Se a gente. Você pensa bem, ó, se eu sou, digamos assim, um garimpeiro, e não tem uma lei que me impeça de entrar na Amazônia para fazer garimpo ilegal. Eu estou com Covid e levo o Covid para um grupo de tribo que não está protegida. Cara, eles não têm acesso, cara. Eu vou matá-lo pela minha imperícia, pela minha negligência e também pelo. Quer dizer, eu sou Você vai responsável por sofrer isso, a tá? consequência disso aí, não é? A gente já teve vários casos ali relatados em romances, principalmente, que senhores de engenho que muitos judiaram de seus escravos voltavam como escravos na outra. Vamos falar que você foi um cara que detonou uma cidade. Você pode voltar naquela cidade e ter que recomeçar tudo do zero naquela cidade depois. Cara, eu ainda fico pensando que a gente Senão, tropeça muito. senão não Isso é tem a muito. reencarnação, né? É o que o senhor mesmo disse em semanas passadas. Nenhuma experiência é perdida. Eu sei disso, mas ainda me dói na consciência. Eu acho fantástico isso, mas ainda para poder ligar com o livre-arbítrio, ainda para mim é complicado. É, é que nem aquele livro Episódio da Vida de Tibério, do Rochester. Tibério Sim, era uma peste. Ele fez e desfez. Na encarnação seguinte, que é relatado no livro Herculano, ele veio como escravo. sim, Inclusive é morreu danado. na erupção do Vesúvio. É. 580. O espírito que encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão daquele que eu faço como prova? Não, ele já tem a experiência.
Discorra, senador. Aqui ele está colocando o espírito que encarna para cumprir uma missão é um espírito já com uma bagagem, né? Aquele que faz como prova é aquele que veio para reparar alguma coisa, aprender alguma coisa. Então, um já tem experiência, ele já não é um espírito apegado à matéria, ele já não é mais influenciável, então ele consegue não falir na sua missão. O outro, ele vai vir mais para aprender do que realmente para desempenhar uma missão. Então, ele pode falir, porque ele ainda não é totalmente desapegado da matéria. Verdade. Vou colocar os aplausos aqui para você, calma aí. Cadê efeito sonoro? Vá, senador, vá. 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo gênio, têm certamente uma missão. Mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, porém, considerar as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar de acordo com o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século, ou seja, a sua época. É aquilo que nós falamos, não podemos julgar hoje com a moral que temos hoje as coisas lá atrás. Senão, que nem o senador colocou, quando estuda história, se o pessoal não queira julgar a história, a moral de hoje com a moral de antigamente. E aqui ele é bem claro nisso. O que é para aquela época, se a gente olhar hoje em dia, pô, o cara era bruto, que nem daqui a 1000 anos, quando olhar para nossa época, nós somos bárbaros. Exatamente. Eu acho que quando nós avaliarmos qualquer trabalho, a gente tem que avaliar em condição quando aquilo foi feito. Porque, queiramos ou não, só a pessoa de gênio mesmo, um espírito puro, ele não é invadido pelos conceitos do tempo onde você está. Eu estou lendo um livro do Frei Gilmar Zampieri, chamado A Vida dos Outros, quando ele coloca em 1700 Kant, né? A crítica da metafísica dos costumes. E o Kant coloca o seguinte, que no imperativo categórico dele, você tem que fazer todas as atitudes e ela tem que servir para todos. Mas ele coloca um ponto e vírgula o seguinte, só que esse todos somente são aqueles que têm raciocínio. Ou seja, então ficou em aberto o seguinte, os animais, para eles, não tinham raciocínio, e o feto também não tinha raciocínio. Quer dizer, mas a mensagem em si, ela é uma mensagem importante, porque ela é ampla. Mas se você ligar hoje, poxa, o Kant estava errado nesse sentido. Não, ele está certo. Somos nós que, naquele instante, os animais, o feto, o débil mental, que é isso que está... Eles não tinham esse tipo de averiguação, mas a mensagem dele é universal. Quer dizer, faça tudo o que você puder para que todos tenham o mesmo interesse, entendeu? Eu acho que um grande exemplo aqui do que a resposta coloca é o próprio Platão, por exemplo. Ele era um homem comum? Não era. Ele era um homem de gênio. Mas, no entanto, ele justificou a existência da escravidão, por exemplo. Sim. Era uma coisa da época. Escravidão era uma coisa normal. Era normal que você tivesse escravos. Ele foi aquela pessoa que viveu naquela época, então ele não conseguiu ver muito mais além. Ele era inferior a Sócrates. Então, embora um homem de gênio, como ele fala aqui, foi falseado. Então ele se deixou influenciar pela época. E aí ele justificou a escravidão.
achou escravidão algo normal. Então, é o típico exemplo do que a resposta aqui dá. Exatamente. Mas isso não tira da lição, do aprendizado com Platão, o bom que ele fez, né? Porque se você se apegar, pô, o cara errou nisso, pô, né? Seria a mesma coisa a crítica que fazem hoje os contraditórios à doutrina em relação àquela a teoria da beleza que está na Obras Póstumas de Kardec, quando a gente sempre conversou sobre aquele ser, ele, ainda como encarnado, ser eurocêntrico, né? Que a pessoa que nascia negra na África, tal, eram espíritos inferiores, tal. E ele, na verdade, não quis dizer que eles eram inferiores, porque ele já falava da evolução. Ele estava dizendo que aquela condição talvez fosse significar, né? Eu penso que tem até um componente meio que religioso nessa questão de achar que os negros eram inferiores. Porque, segundo a Bíblia, os africanos são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Uhum. De acordo com a Bíblia, Noé amaldiçoou o Cã, porque ele o viu nu, por exemplo. Teve um episódio lá que o Noé, depois do dilúvio, ele se embebeda com vinho, fica bêbado e fica pelado lá no meio do mato. Aí o Cã vai lá e vê ele e tira um sarro dele. Aí, segundo a tradição, né, Noé amaldiçoa Cã e diz que ele vai passar a trabalhar para os descendentes dos irmãos. Os descendentes dos irmãos, quem que são? São os hebreus, são os europeus. Cã, quem que é? É o pai dos africanos. Pasme-se que até hoje ainda tem um pastor de meia tigela que fala que os negros são inferiores porque eles são descendentes de Cã por eles serem amaldiçoados pela Bíblia. Bom, então. Infelizmente. Quem que é agora? Mudinha, Amanda, Oi. quando você olha esse perfil do Babu, com essa luz que está em cima, ele não está com a cara do João Bosco. Só falta cantar e tocar violão do mesmo nível. Até a barbinha tá... É o nosso João Bosco 2, entendeu? Ele tinha que vir, mas como o João Bosco pegou todo o talento, se ele não fizesse, ele ia entrar no lugar. Jorginho parou na época de 70 e 80. Vai, Jorginho. E agora é o Jorginho. É o Jorginho. Beleza. 500 os pais... Ah, não, está aqui. 582. Eu trabalhei 583. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que tenha bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Eu sempre tive essa pergunta praticamente como uma colocação do século XIX, porque, na verdade, o século XIX era quase um dever da mãe unilateral de educar os filhos. O pai era uma postura
E ela vem do século XVIII e do século XIX inteirinho, que o pai normalmente era para dar um nome à família e ser o fornecedor, o garantidor. Mas quem tinha que educar, cuidar, amamentar, era uma mãe. Eu acho que aqui essa, digamos assim, essa pergunta vem para, digamos assim, como Kardec... só fala sobre paternidade, não fala maternidade, né? Paternidade, né? Não, paternidade a gente tem que entender como um todo aqui, é missão de pai e mãe. Não é só porque é paternidade é de pai. É que bom. nesse século que tem esse mimimi do caceta, que eu não aguento mais, e o pessoal, não, paternidade é só pai. Não, paternidade aqui é como a gente entende antigamente. É que de uma maneira geral. Que nem o homem. Tá bom. Que nem a gente entendia o homem na ciência na nossa época. O homem era o ser humano, e não o homem masculino. O homem é homem, o ser humano, tanto homem como mulher. Aqui é paternidade, pais e mães. E aqui é legal, não sei se você prestar atenção, mas há o que? Se ocupam mais em endireitar as árvores de seu pomar e a fazer produzir bom fruto do que em endireitar o caráter do filho. Ou seja, fica fazendo o filho, tipo, não, você tem que fazer isso para ganhar mais dinheiro, do que corrigir as más inclinações dele. E ele vai ajudando e não arruma o caráter da pessoa. Sim. A pessoa se preocupa mais em acumular bens materiais do que educar o próprio filho. Olha, nisso eu vejo ainda, eu acho que é a grande missão da doutrina, é fazer que as pessoas vejam os outros seres como espíritos que são. Porque você pensa bem, se você tem um filho, né? Tudo bem que tem alma e tal, mas você não vê nele um espírito que permanece e continua, você vai dar a educação ou o adestramento moral do seu tempo. Não, é da idade dele, fica assim, dá o celular. Mas se nós olharmos assim, o filho como espírito, no que ele tem que aprender, talvez nós colaborássemos mais com a moralidade, com a virtude, e não tanto quanto as coisas materiais que você teria que dar. Mas aí seriam pais bem diferentes, né? Porque nós vemos isso nas representações infantis do próprio centro espírita. Eles não cuidam das crianças pequenas entre 4 e 8 anos, como espíritos que são. Cuidam como se fosse uma criança de catequismo normal, porque se perceber que aquele serzinho que está ali na evangelização, você já começar a se despertar nele a reencarnação, o espírito e tal, ele vai compreender. E eu acredito que isso até iria auxiliar aos pais em casa na educação. Quando eu falo, filho, não vou te dar esse celular mais caro, porque não precisa, a questão, sabe? Porque ele já teria no centro espírita também uma ideia de valores, do espírito que ele tem. Mas os pais também não é nada certo. Tá bom, não entendi. Os pais também não são nada certo. Também tem isso também, né? Por isso que eu falo, tipo, você como que eu posso dizer, tipo assim, tudo aqui na Terra, a gente até já questionou muito, todos os espíritos estão fazendo no centro espírita. É praticamente como se vai num culto, se vai numa missa, vai lá, ouve o negócio e sai do mesmo jeito que entrou. Não tem uma revolução mesmo moral em ninguém. Então, vou lá, tomo meu passe, minha água, e a vida continua. Isso é bem colocado, Babu, porque a turma fala assim, começa a se interessar no espiritismo quando o cara está com 60 anos e aposentou, sabe? Aí o cara vai, eu vou morrer, quero saber o que vai acontecer comigo. Mas aí que tá, mas ele antes se preocupou em acontecer a vida dele material.
Tipo Não assim, tem aquele envio de... por um monte de coisa, tanto de quem dirige e de quem vai no centro espírita, que o negócio virou, tipo assim, é que nem uma confissão, né? Eu vou no centro espírita, só tomar o passe e tô bem. Tipo assim, virou isso aí praticamente. Tipo assim, não dá uma importância para a formação moral mesmo do caráter da pessoa. Eles colocam tudo como coisa mais exterior. Tomar o passe e tomar água purificada, ó. Tem razão, Babu. Isso ainda é uma forma de caminhar bem lenta do nosso movimento mesmo. Vai, mandinha. Vamos lá. 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. É uma prova, né, ali para os pais, né? Seria uma prova para os pais? Seria um encargo. Eu acho que é um encargo. Quer dizer, porque se ele está contigo, a família, é porque provavelmente em outras encarnações vocês se desviaram juntos, entendeu? Quer dizer, a sintonia que nos une significa, digamos assim, não é uma unicidade de sentimentos ou de tendência, mas existe uma similaridade, né? A família sempre recebe os filhos semelhantes em termos do que, como a maioria pensa. Sempre tem um que quer dar um pulo, mas... Então, mas tem filhos que são, na verdade, superiores aos pais. Na verdade, é o filho que vem para educar o pai e a mãe. Tem muito isso. É que aqui a gente tem que ver, não, ele está colocando como missão, mas ele está colocando assim, que Kardec pergunta, ó, se apesar de todos os cuidados que os pais têm com as crianças, ele tomar um mau caminho, os pais são responsáveis por isso? Não. Tipo, se os pais viram que tinha um desvio de caráter, tentou corrigir a todo custo, e muito tempo, mas chega uma hora que você para de remar, né? Você vê, principalmente quando se torna adulto, aí, assim, não, vocês fizeram o que vocês tinham que fazer e não conseguiram, então vocês não são responsáveis. Mas se a pessoa vê e fica fazendo, não, olha que bonitinha, é da idade, vai desviando, aí sim é responsável. É porque completou 18, 21 anos, já é adulto, o pai não controla mais, nem pai nem mãe não controla mais. Então, o trabalho dos pais é na infância, que eles conseguem direcionar. Se não fez isso na infância, não vai fazer mais depois. Aí se torna mais difícil. 583A. Se uma criança se torna um homem de bem, apesar da negligência ou dos maus exemplos de seu pai, eles se beneficiam de alguma forma disso? Deus é justo. Explique, Claudinho. Descorra, né? É isso? Corra. O Jorginho congelou. Congelou mesmo. Então, Deus é justo, ou seja, ele vai muitas vezes... Deus está vendo, né? Deus tá vendo. Não, ele vai muitas vezes colocar aquele filho que tem um bom caráter para pais que são meio esculhambados, é justamente para ver, na verdade, para ver se os filhos conseguem influenciar os pais, né? Para ver se os filhos, com os pais vendo o filho se portar de uma forma correta, para ver se eles tomam vergonha na cara e começam a mudar. É a única coisa que eles podem tirar de proveito. Mas tudo que o filho fizer, e por isso que ele fala assim, ó, Deus é justo, e eles não vão colher frutos ali, só se eles melhorarem. Só se eles se tornarem pessoas melhores. Ninguém transfere evolução espiritual para outro. Isso é pessoal.
Isso é uma estrada que cada um faz a sua. O que pode acontecer é você ver uma pessoa fazendo, vamos dizer assim, fazendo uma boa trajetória e você se inspirar nessa pessoa. Mas ninguém evolui por osmose. 11. É É por isso. isso que ele coloca isso aqui, ó. Deus é justo. Tipo assim, então aquele que não plantou não vai receber nada. Ele pode, que nem o Claudinho. Se ele for esperto, ele vai aprender com o que ele tá vendo aqui. Se não for, vai. Nosso amigo Jorginho, ó. Tá congelado. Acho que ele caiu já, na verdade. Você tem como derrubar ele aí, ô senador? Pra ver se ele volta? Quem sabe Olha, porque tá congelado aqui, ele não consegue nem. Ele tá tipo assim, ele tá no limbo, sabe? Não consegue nem sair, nem voltar. Ele tá meio no limbo, assim. Coitadinho do Jorginho. eu acho que não tem como, não. Eu acho que sim, você é o dono da sala, você vê, Você pode retirar alguém né? que tá incomodando a aula, né, ô Babu? Se tem, eu tenho que saber aqui como é que faz, porque eu Não, não porque sei. você consegue até colocar. Ó, eu aqui, ó, eu consigo colocar o Jorginho no mudo. Você deve conseguir derrubar esse ser. Não, isso aí eu também consigo. Consigo mutar todo mundo. Não, eu Mas sei, então, mas Eu não consigo, né? tirar ele da sala, isso aí eu acho que não tem como, não. eu acho que sim, ó. Você é o Deus da sala, Janine. Você tem todo o poder dessa sala. Tô Ah, apertando aqui pra ver as coisas. eu não sei, não. Acho que não tem. Erguer a mão é importante. Ah, aí, ó. Caiu Aí, ó. mesmo. Jorginho saindo. Saiu. Então, 584, senador. Vai lá. 584. Dá pra nós terminar hoje, hein? Pode ter que ser. 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade? Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são, muitas vezes, o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. É a Veja o típica atual. questão que Jorginho adoraria comentar. Veja. Verdade. Olha, eu só posso responder como pastor que eu fui. Não estamos te vendo, Deus escreve certo para as linhas tortas, entendeu? não estou te vendo. Oh, de novo, cara. Nem eu agora tô vendo. Agora eu tô Voltou? vendo. Não, ainda não. Não, Pra não. mim já voltou. Então sai e volta de novo. Fecha a câmera e ativa a É. câmera de novo. Agora sim. Aí. Gente, olha, eu só posso responder como pastor evangélico que eu fui. Deus escreve certo por linhas tortas. Aí vocês ficam perguntando por que é o cenário atual desse Brasilzão. Tá aí, ó. Pode ser. Não, mas, gente, mas olha, olha, de verdade, tem coisas que digamos assim, eu sou meio babuzão. Parece que Jesus errou na mão, entendeu? Porque eu vejo cada filme, meu Deus do céu. Você pensa bem, eu estava vendo isso hoje, lendo. É um instituto da Noruega que trabalha com mudança climática. Eles viram que a primeira cidade do Brasil que vai ser afetada pelo avanço do mar Ele já falou. É Recife, não é? Recife! é. Adivinhei a voz. Aí eu fico pensando assim, pô, mas podia ser diferente. Pô, tinha que evitar um negócio desse, cara. Porque não é só a cidade que vai desaparecer, o rio vai ficar salgado, os peixes vão morrer, entendeu? É uma série de circunstâncias que. Então, aqui, mas a questão aqui, ele fala do conquistador. Uhum. Por exemplo, quando os europeus vieram na América, eles fizeram todos os saques, estupros, roubos, assassinatos. Isso foi Deus que mandou?
Tem gente que até hoje fala, os hebreus, quando eles conquistaram a Terra Prometida, Deus mandou matar todos os cananeus, porque foi Deus. Cananeu, velho. Como é que Não, mas- Deus, como é que um pastor ainda tem a coragem de dizer que nessa ocasião Deus suspendeu o mandamento de não matar, porque precisava conquistar Canaã. Aí depois voltou a valer a lei de não matar. Como uma pessoa pode falar um absurdo desse? Ô, senador, mas não precisa nem ser conquistador. Aqui naquela época, conquistador era o que tinha. Mas é a época atual do Brasil, mano. Não tem um corno aí que fica falando Brasil acima de todos e Deus acima do negócio. Com certeza tá roubando. Ele e a fiarada dele estão metendo em dinheiro, porque sempre meteram a mão em dinheiro público, aquele pessoal de lá. Então estão fazendo um monte de coisa errada lá, tá ligado? E o que serve? Vai servir pra gente como povo acordar para a próxima eleição e para quem tiver lá também no próximo cargo lá que ocupar também, cair a ficha também, né? Porque o pessoal que ocupa lá só se preocupa nele lá. Então, vamos pensar assim, muitas vezes um povo ou uma civilização está ali meio atrasado, precisa de um empurrão, mas acontece que as pessoas que vêm fazer esse empurrão, eles fazem mais do que um empurrão, por causa da natureza atrasada que é o ser humano. Então, eles fazem, eles deixam se levar pela cobiça, pela uma série de defeitos humanos que acaba transformando em algo que deveria ser uma coisa positiva num verdadeiro mar de sangue, né? Então isso não é Deus que mandou, Não é, Deus? é o ser humano que ainda não aprendeu a disciplinar as suas más tendências. Sim, mas ó, você pensa bem, mas para nós ainda, humanos bem medianos ainda, por mais que a gente queira, digamos assim, não justificar, mas estar contrário é difícil. Porque eu me lembro, o próprio Papa Bento XVI, quando ele estava, e ele é alemão, né? Ele está em frente ao campo de concentração e ele fala aquela frase assim, como Deus permitiu isso? Aí eu fiquei assim, eu falei, eu e o Papa não entendemos também de Deus. Eu falei, que bom, pensei que só fosse só eu, mas o Papa, quando ele pergunta isso, porque na hora que a gente vê a magnitude dos problemas, ele fica pensando, poxa, por que alguém não me segurou na hora de fazer bobagem, né? Porque no fundo a gente gosta de ter alguém que nos, digamos assim, nos comande. Mas um espírita que fala isso não compreendeu o espiritismo. Agora, o Papa, que é um católico, um evangélico, um muçulmano que fale isso, é natural, eles não conhecem reencarnação. E segundo, nós mesmos, do espírito de terceira ordem, não temos várias faculdades ainda, e uma delas é compreender Deus. É compreender isso. A gente não consegue nem imaginar Deus. Os espíritos, vocês não conseguem nem imaginar o que é Deus. Não adianta eu ficar falando para vocês que vocês não conseguem. Isso é. Encerre hoje o Jorginho a 584A. Vai lá, Jorginho. Fecha com chave de ouro. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal, mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Caraca, velho. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Aí que tá, vamos lá entender. Fui lá, fiz um monte de coisa errada. Mas no mesmo mas eu tinha um bom fim e tal, isso aí. Uma coisa deu certo ali. Eu vou ser julgado pela intenção minha. Qual que foi a intenção sua? Foi fazer coisa errada. Exatamente. Então tá, mas se ali sair um bom fruto, eu não vou ter muita recompensa, porque qual que era a sua intenção principal? Fazer errado. Porque se fosse assim, né, nós poderíamos, digamos assim, até justificar o nosso amigo lá, mongol, né? Porque hoje se vê que foi ele que equalizou a Europa, unificou os povos lá, tal, ao mesmo tempo.
criou uma unificação dos povos mongóis, ele que trouxe para si esse movimento, e foi chamado que era o flagelo de Deus na Europa, né? Deus mandou aquele cara para... Não entendi a sua digressão histórica. Fiquei confuso. Não, sim, porque você pensa bem. Hoje nós entendemos Gengis Khan como o cara que unificou um império que não era unificado e unificou também, de certo sentido, junto com o seu sobrinho Kublai, a ligação de Ocidente com o Oriente através do caminho das sedas. Mas, pô, se nós ouvimos, vemos a história, aquilo que Gengis Khan fez, pelo amor de Jesus, né? O que ele tem a ver com a Europa? Não, mas ele abriu, através da unificação desse povo, trazendo para si esse comércio, ele abriu, porque ele viu a lógica de ganhar dinheiro com o Ocidente. Porque ele tomava conta do caminho das sedas. Veneza cresceu, toda a parte que a da Itália de comércio ganhou com ele, né? Mas na verdade, Gengis Khan não estava afim disso. Estava afim de ganhar dinheiro, de matar a gente, de uma série de situações. Quer dizer, se ele for levado nesse ponto, Gengis Khan vai morar no nosso lar. Ele não vai morar no nosso lar. Nem Júlio César também que gosta tanto, cara, porque o que ele fez com as mulheres e os filhos dos gauleses, pelo amor de Deus, também, até hoje tem uma série de questões contra Júlio César por causa disso. Como é que é? Gauleses? Quando ele cercou o meu querido Vercingetorix. Jorginho tá falando uma salada de Você tá viajando na maionese, filho. Jorginho, a sua história, os seus livros de história tá meio falseado. Não, mas foi o Júlio César que cercou o Vercingetorix, coitado. Mas você tava falando do Gengis Khan, agora já tá falando do Júlio César? Não, porque desse pessoal todo, tal, que matou uma porrada de gente, quer dizer, aí se fala assim, não, ele quis fazer uma coisa boa, ele conseguiu fazer estradas, ampliou o império, pô, peraí, então, mas também... aí você tem que fazer o corte, né? Corte histórico, para depois você primeiro dizer do Gengis Khan, depois você falar, não, agora eu tô falando do Júlio César. Ficou tudo muito emendado, filho, não entendi nada. Mas é isso aí. Vamos embora para dentro, mas lembrando, então o que vale é a intenção. É a intenção nossa. Agora, peraí, tem um adendo do Kardec aqui, que é grande, peraí. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Beleza pura. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos de guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossa ocupação e diversão. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos, angústias, o momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito que ainda não poderem gozar o bem. Aqui, na verdade, é um resumo, né, dessa parte Capítulo que nós todo. vimos. É uma síntese do... Aqui ele deixa bem claro, quando estamos encarnados, temos ocupações relacionadas à matéria, quando desencarnados, temos, dependendo do nosso grau de adiantamento, ocupações como espíritos. Porque, Babu, esse é um consenso
bem grifado no Livro dos Espíritos. Quer dizer, de acordo com a sua graduação, você tem mais preparo, ou se você não tem tanta graduação, você vai auxiliar aqueles que têm. Quer dizer, é sempre a questão de onde você está sintonizado. Mas todo mundo tem que trabalhar, qualquer tipo de espírito. E, cara, só onde fica... Você não vai no supermercado hoje, ô, Claudinho? Não vou. Claudinho foi no supermercado no Ele feriado. está economizando agora, né, Claudinho? Desgravando. Desgrava. Desgrava.